Fala, aluno Gabarita Gel, tudo bem? Professor Geografia em mais uma aula mega importante para sua preparação FUVEST 2021, questão de Geografia Física, mais especificamente Hidrogeografia, mais especificamente Sistemas aquíferos, mais especificamente um aquífero aqui em questão dos mais importantes do mundo, que é o aquífero Guarani. Olha que legal, o excerto que a prova da FUVEST nos trouxe é do Ministério do Meio Ambiente. Ele já vai caracterizando o aquífero Guarani pra gente, ó. Falando que ele é transfronteiriço, nós temos ele na Argentina, no Brasil, no Paraguai e no Uruguai. Um ponto importante que a gente já vai trazendo no debate é o seguinte: as áreas de recarga. Isso aqui é importantíssimo, Jean, mas o que é uma área de recarga? É áreas no qual a água da chuva percola o solo, percola as formações rochosas e armazena essa água de forma livre ou de forma confinada. Isso mesmo, Gabarita Gel. Existem dois tipos de aquífero, ó, já vai anotando aí. O aquífero livre e o aquífero confinado. No caso do aquífero Guarani, a maior parte dele é aquífero livre. Tá, Jean, por que uma diferença de um do outro? É a formação rochosa. Quando eu falo de um aquífero livre, eu estou falando, vamos anotar aí, de água armazenada nos poros do arenito. Quando eu falo de um aquífero confinado, eu estou falando de água armazenada entre as fraturas de uma rocha extrusiva, que no meu exemplo aqui eu vou falar do basalto. Jean, onde eu tenho essas áreas aqui de recarga, que vai transformar o aquífero Guarani em livre em grande parte, mas em algumas áreas em aquífero confinado. Uma das áreas de recarga é a região das cuestas basálticas no estado de São Paulo. Então você precisa entender também sobre o relevo de São Paulo para discutir sistema aquífero. Tá, Jean, quais são os compartimentos do relevo de São Paulo que nós temos? Olha aqui. Primeiro compartimento, Planalto Ocidental Paulista. Anotando, Planalto Ocidental Paulista, que é grande parte do interior de São Paulo, praticamente de Araraquara para cima, até o limite com o estado de Minas Gerais. Aí eu tenho aqui as cuestas basálticas, arenítico-basáltica. Aí depois eu tenho a depressão periférica paulista. Lembrando que a depressão periférica paulista, Gabarita Gel, ela é uma depressão absoluta? Não, ela é uma depressão relativa. Lembrando que a depressão ela vai se formar a partir de um movimento tectônico. Ó, já estamos relembrando aí alguns debates importantes da geomorfologia. Aí eu tenho aqui, ó, o Planalto Atlântico, no qual eu tenho as rochas graníticas, ali na região de Jundiaí, a região de Campinas. São Paulo está no Planalto Atlântico. Aqui eu tenho, ó, a Bocaina. Aqui eu tenho a Serra do Mar. E aí eu tenho a planície litorânea, o litoral. São os compartimentos geomorfológicos do estado de São Paulo, onde eu tenho área de recarga, como eu já falei para vocês, aqui nas cuestas basálticas. Aí a questão continua. Ó, possui um volume acumulado de 37 mil quilômetros cúbicos
e a área estimada em 1.800.000 quilômetros quadrados. Na parte brasileira, estende-se por 8 estados. Importante, cara de Enem pedir isso. Os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Outro ponto importante que a galera acha que é assim, mas não é. Toda a água do aquífero é potável ali para consumo, é fácil extração? Não. Você vai ter o quê? Profundidades distintas dentro desse aquífero. Então você vai ter áreas onde o aquífero é mais profundo. Quando o aquífero ele é mais profundo, você vai ter uma água com uma temperatura maior, mais carregada de determinados minerais, então ela fica imprópria para consumo. Quando o aquífero é mais raso, ele está mais próximo da superfície, ele se torna, presta atenção, acorda aí, ele se torna mais para o consumo próprio, como a região de Ribeirão Preto. Beleza? Bora lá. Tá, Jean, quando ele é profundo, então eu não posso tomar água dele, serve para quê? Isso mesmo, atividades ligadas ao turismo. Como você tem o município de Olímpia. Olímpia, a capital dos termas de águas quentes. Bora lá, vamos continuar. Sobre os aquíferos e suas atividades humanas. Olha que é FUVEST. Então ele quer saber se você entende sobre aquífero e entende do que o homem faz dessa água, né? Como ele se apropria dessa água melhor. Olha a alternativa E, vamos analisar aí. Os aquíferos estão em profundidades que impossibilitam o uso por atividades humanas, incluindo aquelas destinadas para fins menos nobres, lavagem... Cara, ele está falando aqui que impossibilita, então a gente não utiliza a água do aquífero. Eu falei para vocês, em determinada profundidade ela serve para consumo, ela serve para irrigação, então aí não pode ser. D. Os aquíferos são formados pela ação dos ventos que acumulam areia na superfície? Não, né, gente? O aquífero você vai ter uma relação entre hidrosfera e litosfera. Então chove, essa água ela é armazenada entre os poros da rocha arenítica quando eu falo de um aquífero livre. Você tem aula no Gabarita Geo onde eu explico esse processo, geomorfologia, aí você assiste a aula de aquíferos. Olha-se, os aquíferos apresentam volume e proporções, contudo, custos de tratamento inviabilizam sua utilização por atividades humanas, limitando a descendentação animal. Cara, nada a ver. Para pensar. Impossibilita, inviabiliza a extração da água dele para as atividades humanas, para o consumo humano? Não, tá? Não. É difícil extrair em determinada profundidade? É, mas isso não impossibilita. Nós temos tecnologia para isso hoje. Olha a bola. Consistem em reservatórios de águas superficiais formados a partir de processos de vulcanismo e tectonismo em áreas de intensa atividade sísmica. Seus fluxos são passíveis de uso na produção de energia geotérmica obtida por meio do calor proveniente. Nossa senhora, tá falando aqui que onde tem aquífero tem os geysers, sabe os geysers? Onde você vai ter uma diferença de pressão e aí quando essa água esquenta, ela faz o quê? Ela vai para cima, porque você vai ter um magma mais próximo da superfície em contato com um lençol freático? Não, né, pessoal? A água não está numa temperatura de geysers. Você está falando aqui numa temperatura de 38, de 40 graus Celsius. Olha a alternativa A. Ocorrem informações geológicas que contêm águas em quantidade significativa que se movimentam em seu interior em condições naturais.
Aquífero livre, a água está nos blocos de arenito, entre os poros que não são coesos, permitindo seu uso para o estabelecimento público. E olha aqui, estâncias turísticas de águas minerais e termais. Alternativa A de amor, Gabaritagel. Curtiram a aula? Tamo junto, pra cima deles. É Gabaritagel. Abraços.